Amém. Quem tem a Bíblia, abra por favor em Filipenses, capítulo de número 3, o verso de número 13 e 14. Nós vamos começar aqui essa palavra. Foi ministrada pela manhã à tarde e Deus falou de uma forma especial. Eu de manhã, antes do culto da manhã, estava perguntando a Deus sobre uma palavra, uma direção. E a gente, irmãos, assim, inicialmente nós não entendemos, né? Mas Senhor, essa palavra. E depois, ao término do culto, a gente vê que o Senhor, Ele não erra, né? E Deus, então, com a sua palavra, tem ajudado as pessoas. A gente que precisa, de fato, estar com o coração aberto, porque Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, Deus sabe como, então, nos moldar. Estamos vivendo, então, um mês, né, um tempo de mudança, e eu vou aqui dar continuidade à ministração que estava sendo feita no domingo, na segunda-feira, e hoje eu vou concluir ela. Apesar de a gente citar algumas referências, embora foi dita no domingo, eu apenas vou só citar e aí vou acrescentar novos versículos que Deus nos deu no dia de hoje, até porque, né, igual eu disse a você, perguntei, mas Senhor, essa palavra? E Deus foi me dando, irmãos, versículos, né, novos. Eu falei, olha só o que Deus faz, né? A gente não pode limitar. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como operar. Então eu creio que de uma forma especial Deus vai falar ao teu coração. Esteja atento, se for possível, marque, né, a mensagem, a palavra, a referência, para que o Espírito Santo possa te ajudar mais e mais. Começando então Filipenses, né, texto que nem foi falado no domingo, mas eu quero começar aqui, depois a gente vai desenvolvendo a mensagem e Deus vai trabalhar no nosso coração. Vamos lá, vamos fazer a leitura? Filipenses 3:13 diz assim, Paulo está falando: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Para a gente começar, irmãos, eu gostaria de você repetisse comigo essas três declarações que Paulo fala aí nesses dois versículos. Está bem claro que ele está dizendo assim, ó, esquecendo-me, avançando e prosseguindo. Então vamos melhorar. Diga comigo, esquecer. Diga comigo, avançar e prosseguir. Memorizou? Guardou no coração? Esquecer, avançar e prosseguir. Amém. Então aqui eu perguntava para Deus, Senhor, por que muitas pessoas elas não estão tendo uma mudança em sua vida? Vimos no domingo, irmãos, que Paulo fala em Coríntios, né, 2 Coríntios 5:17, que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E aí Senhor, mas tem gente que ainda não mudou, Senhor, tem gente que precisa mudar, e ela está na mesmice. E esse versículo, irmãos, falava forte ao meu coração, para então entregar hoje essa palavra. Como resposta de Deus, muitas pessoas estão presas, estão ainda sem ter o novo de Deus, porque, irmãos, falta esses três posicionamentos, ou um ou outro, né? Ou os três. Quais são eles? Esquecer, avançar e prosseguir. Vamos por parte? Esquecer o que, irmãos? Quando a gente fala de esquecer, nós lembramos que a gente
deve esquecer as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas que nos traz sofrimento, as lembranças que são maldosas. A gente muito olha para esse lado. Veja que Paulo, irmãos, deixa em aberto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então veja que tanto seja coisas ruins, ou também coisas boas, deve ser esquecido. Hoje eu não vou pontuar aqui o lado ruim, não vou aqui pontuar, irmãos, o lado que marcou de forma negativa, porque a gente pode, em outra oportunidade, levar para esse lado. Se estamos aqui falando de uma mudança, claramente, que o Senhor diz através do profeta Malaquias 3,18, haverá diferença. Essa passagem nos mostra, irmãos, que tem que ter diferença. Não é se eu ou você quer. Deus está dizendo haverá diferença. Então essa diferença, ela vai acontecer na vida de quem, então, se alinhar com a palavra de Deus. Se colocarmos a nossa vida diante do altar como Deus quer. Então vamos lá, irmãos. Olha só. Uma vez eu ouvi um missionário falar, e eu guardei aquilo e eu nunca esqueci. Tem gente que está presa às coisas boas que já aconteceram no passado. Tem gente que está presa a uma vitória, a um sucesso, a uma promoção, profissionalmente. Tem gente que está presa, irmãos, vamos dizer assim, a uma realização que foi conquistada. E só que isso, como o missionário expressou, isso aconteceu em 1900 e bolinha. Não, irmãos, aconteceu lá atrás, você glorificou a Deus, porque a honra, a glória tem que ser dada a Deus. Amém, igreja? Glorificou, agora solta. Irmãos, esquece, deixa de lado. Eu me lembro do profeta Isaías no capítulo 43, o verso também bem conhecido, eu quero aqui ler com você, é o verso 18 e 19, depois a gente volta aqui para o relato de Paulo. Eu me lembro que o profeta Isaías está dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos parar por aqui. Veja que ele também deixa em aberto. Não é só o lado ruim, não é só o lado negativo, é tudo. Irmãos, Deus não quer que a gente carregue algo que já passou. Eu não sei se você já viu pessoas que ficam assim: olha, há tantos anos atrás eu era feliz, eu tinha isso, tinha aquilo. É fato, irmãos, mas a gente tem que ser, vamos dizer, tem que ter maturidade, e a gente sabe que as coisas não voltam mais. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, olha, quando criança, quando adolescente, olha, a melhor fase da minha vida. Já viu pessoas que falam, até enche a boca, no sentido assim de orgulho, de dizer: olha, foi a melhor fase que eu tive. Irmãos, passou. Podemos ter outra fase boa, melhor, sim. Mas quando, igreja? Quando a gente desprender dessa. Voltando aqui o que o missionário diz, tem gente que na vida dela um novo milagre não nasce, não acontece, porque ela ainda está presa no milagre passado. Vamos ler novamente o que Isaías está dizendo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem vos considereis as antigas. Aí ele diz agora no 19: eis que farei uma coisa nova. Ele está dizendo, irmãos, que algo novo da parte de Deus vai vir, sim ou não? Mas quando? Quando a gente desprender da antiga. Só para você entender, irmãos, eu creio que já dá para compreender, mas não tem gente que vou dar um exemplo aqui, às vezes é um calçado, um sapato, está desgastado, está quase soltando a parte da frente, e aí ela tem condições de comprar outro, só que enquanto ela não joga fora ou desfaz aquele, ela não vai para o novo não chega. É assim ou não é? Não só o sapato não,
Muita coisa boa. Lembrando que são coisas que, irmãos, nos ajudou, que esteve com a gente, coisa que foi bom até o momento. Só que agora chegou a hora de desprender. Para quê, igreja? Para ter uma mudança, para ter o novo de Deus. Eu me lembro aqui daquela passagem, né, que a gente lemos aqui no domingo. Paulo falou assim: olha, para minha conversão, para ganhar Cristo, eu tive que perder muitas coisas. Irmãos, às vezes tem que perder as amizades que não vai te levar a lugar nenhum, vai perder certas situações que vai te afastar de Deus, tem que perder. Ele fala na declaração dele: é ganho. Para o mundo eu estou perdendo, mas para Cristo é ganho na minha vida. Lembra dessa declaração? Eu até contei um testemunho. Está lembrado, irmãos, o testemunho? Contei tanto de manhã quanto à noite. Uma senhora, empresária ali, gerente, né, gerenciando a empresa, ela então recebendo propinas ou situações para ficar rico e tal. O patrão falou assim: olha, você vai ter que assinar um documento falso aí, uma nota fria, e todo mundo vai ganhar. Ela, antes de assinar, o que ela fez? Ela foi consultar a Deus. Não, isso aí não está de acordo com a minha fé. Não? O que ela fez, irmãos? Ela disse ao patrão: não, isso eu não faço. O patrão falou: então não tem como ficar. E ela disse: então me manda embora, eu prefiro ser mandada embora do que perder a salvação, de perder a vida com Deus. É o que o Paulo está dizendo, irmãos. Tem coisas que a gente vai perder, mas com Cristo a gente ganha, né? Então o que o profeta está dizendo aqui, que para o novo chegar, para a mudança acontecer, nós temos que soltar, liberar as coisas que já passaram, né? Volta aqui comigo, versículo 18, Isaías 43, 18. Veja que a declaração do profeta Isaías, ele está dizendo aqui claramente: não vos lembreis, não fique lembrando, não fique, irmãos, remoendo, trazendo de volta, o que é, igreja? As coisas passadas. Isso me fez lembrar de manhã e à tarde no culto. Às vezes, irmãos, a gente como crente, como cristão, a gente fica preso às coisas espirituais que muitas vezes foi bom para nós. Aquela vigília que eu participei, aquele culto, parece que o céu desceu, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquela pessoa que foi referência, que fez, marcou. Irmãos, passou. O novo de Deus só vai chegar quando a gente então deixar seguir. O profeta está dizendo: não fica lembrando não fica guardando não, porque senão o novo não vai acontecer. Aí, igreja, olha só, volta lá para Filipenses. São 3 coisas importantes para ter a mudança, para ter a transformação na nossa vida. Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas, né, que para trás ficou, passou. Agora, ele está dizendo o que, igreja? Avançando para as que estão diante de mim. Entendida aqui a primeira lição? Para ter uma mudança na nossa vida, nós precisamos esquecer, deixar. Segunda coisa que Paulo está descrevendo e está dizendo: para o novo chegar, nós temos que ter, irmãos, aqui como ele está deixando bem claro, um avanço. O que é um avanço? Eu estou aqui parado, sinal abriu, avancei. Eu tive uma iniciativa, eu tive um começo, eu tive um posicionamento. Muitas são as pessoas que ainda não tiveram na sua vida uma mudança, porque ainda estão paradas, estão esperando as coisas caírem do céu. Tem que ter um avanço, tem que começar, tem que ter uma iniciativa. Irmãos, é tempo de mudança. A Bíblia fala, né, que o Senhor ele vai nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E essa iniciativa é o que muita gente às vezes não está tendo, naquela área que precisa de uma mudança. Eu estava dizendo de manhã no culto
Olha só, qual área da sua vida, irmãos, que ainda precisa mudar? Porque quando a gente olha assim, vamos dizer assim, no geral, não preciso de mudança não. Existe um lado que ainda precisa ser aperfeiçoado. Essa mudança é aperfeiçoar. Às vezes você é tão bom numa área da sua vida, mas em outra área, irmãos, está deixando a desejar. Então nessa área está precisando o quê? De mudança. Está precisando de um aperfeiçoamento. Claramente a gente nunca vai ficar 100% de tudo, mas a gente precisa, irmãos, colocar no coração: Senhor, da melhor maneira que o Senhor puder me aperfeiçoar, eis-me aqui. Pode me moldar. Lembra daquela passagem que a Bíblia fala do oleiro e o vaso, o barro? Irmãos, o vaso ali na mão do oleiro, para dar forma, alguns momentos tem que apertar. Já viu? Para dar sentido, forma. Aí nós crentes, às vezes nós não aguentamos o aperto de Deus, o próprio Deus, o oleiro, Deus apertando. Esse aperto é para quê? Para ajustar, para aperfeiçoar, para melhor a gente ficar como Ele quer, não como nós queremos. Então vai ter momento, irmãos, que Deus vai apertar daqui, vai apertar dali. Apenas a gente tem que dizer: eis-me que faça como tu queres. Não, esse aperto eu não aceito. Não, isso aqui, Senhor, não, longe de mim. Aí eu e você vamos viver fora da vontade dele. Voltando aqui para Filipenses, Paulo está dizendo: avançar. Ele está dizendo, irmãos, que o avanço tem que ter, é necessário. Esse avanço é ter uma iniciativa, um começo. Comece. Se você e eu, se a gente não começar, não vai ter, não vai acontecer. Aí depois que ele fala para começar, o que ele fala, igreja? No versículo 14, no início: eu esqueci do que para trás ficou, eu comecei, eu tive um avanço, e agora ele está dizendo que o que eu e você devemos fazer? Prosseguir. Quando eu leio esse versículo, me vem no coração assim, gostaria que você repetisse comigo, diga assim: não basta começar, tem que dar continuidade. Vamos melhorar mais forte? Não basta começar, tem que prosseguir. Concorda? Tem gente que começa a lutar pela família, pelo casamento. Vai uma semana, um mês, 7 meses, um ano, um pouco mais. Começou, só que de repente para. Tem gente que começa a lutar pela saúde, né? Senhor, a cura. E aí, irmãos, passa-se um tempo, tem gente que para. Tem gente que começa a fazer um curso, né? Um inglês, um espanhol, algo para aperfeiçoar, de repente para. Então não basta começar, tem que prosseguir. Sabe, irmãos, por que muitas pessoas não mudam? Está faltando a sequência, está faltando a continuidade. Você começou, você tem que falar para você mesmo: eu não vou parar, eu não vou retroceder. Todos os dias, irmãos, somos tentados a parar. Todos os dias somos tentados a desistir. Todos os dias Satanás, o inimigo, a circunstância tem tentado nos frear. É assim ou não é? Ou é só comigo ou com outras pessoas? Não sei com você. Mas uma hora ou outra vem o inimigo e quer segurar. Não, me solta, vai para lá, Satanás. Tem que ter, irmãos, sequência, eu vou prosseguir, né? Eu vou dar continuidade. Então, você às vezes é levado pelo que vê, por isso que para. Eu não vejo um resultado, eu não vejo uma mudança, eu não vejo melhora. Não, irmãos, não fica preso no que você quer ver. Apenas prossiga, dizendo para você mesmo: eu não vou parar. Me lembrei aqui agora do caso do Bartimeu, uma referência. Ele começou a clamar. Lembra da história? Qual foi o início do clamor? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou parar. Cala, fica quieto, não incomode o mestre. Ele parou? Ele retrocedeu?
O que ele fez? Clamou cada vez mais. Ele deu continuidade, ele deu prosseguimento, né? Ele seguiu fazendo o que ele estava fazendo. E seguiu fazendo, irmãos, com mais firmeza, com mais força. Se antes era um clamor, agora é 2 clamor. Eu me lembro de uma frase que até o próprio versículo eu tenho citado nesses últimos dias. É bem um versículo que depois vem a frase. O salmista fala assim: quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. A frase é, irmãos, os inimigos vão cair por terra, bater em retirada, quando a gente invocar a Deus, né? Então a gente tem que clamar. Mas eu não vi os inimigos bater em retirada. Continue clamando. Aumenta a dose da oração. Quando a pessoa vai ao médico, irmãos, o médico passa lá um medicamento, e aí o médico fala: não, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te deixar bem. Aí a pessoa retorna lá depois de um mês: não, doutor, olha, esse medicamento deve estar errado. O médico fala assim: não, aumenta a dose, porque eu sei o que eu pedi para você fazer. Aí a pessoa aumenta a dose: agora eu estou bem. Entendeu aqui? Está orando e não está tendo resposta, aumenta a dose. Porque, irmãos, a oração, ela é tudo o que nós precisamos para vencer Satanás. É dever nosso de orar sempre e não desfalecer. Amém, igreja? Então, o Paulo está dizendo que nós temos que prosseguir. Você começou a buscar Deus, não para por nada, não. Você começou a lutar pela sua família, não para por nada não, pelo casamento, pela vida dos filhos, pela vida financeira, não para por nada não. Todos os dias vai vir um desânimo, vai vir, irmãos, algo que vai querer te frear. Lembre-se disso. Cristo mesmo nos advertiu quando disse: no mundo tereis as aflições. Agora eu tenho que me posicionar, eu vou prosseguir. A luta está grande, mas eu vou prosseguir. Eu comecei, eu não vou retroceder, porque Deus fala, irmãos, que o justo vive da fé, e se recuar, ele não tem prazer. Não podemos recuar, não podemos parar, não podemos, irmãos, desistir. Por mais que a gente é levado a desistir, por mais que a gente é levado para olhar para a circunstância, olhar para aquilo que estamos vendo, a gente tem que prosseguir. Por isso que Paulo está dizendo: esquecer é começar e prosseguir. Esquece, avança e prossegue. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Amém. Então, essa parte inicial aqui, que a gente vai colocar na nossa fé em ação, na oração que a gente vai fazer daqui a pouco, eu quero aqui passar pelo o culto de segunda-feira, resumindo aqui, que é de muita importância e também vamos dizer, que é válido para hoje, no sentido do que o Senhor vai nos mostrar. Em Mateus capítulo 15, a Bíblia nos mostra uma mulher que estava orando, clamando, invocando pela sua filha, e ela chega a dizer: a minha filha está endemoniada, ela está fora de si, né? E aí, irmãos, eu vejo naquela mulher oração, eu vejo naquela mulher disposição, eu vejo naquela mulher como mãe, né, querendo o melhor para sua filha, uma mulher decidida a buscar Jesus pela vida dela, da filha. Só que a Bíblia, o texto nos faz aqui refletir que Jesus não responde nada para ela. Jesus não dá nenhuma palavra para ela. Sabe, igreja, quantas são as pessoas, Mateus 15, 25, né? Quantas são as pessoas que estão precisando de uma nova postura naquilo que está sendo feito. A mulher, ela vinha clamando, ela vinha pedindo, ela vinha invocando o poder de Deus, ela vinha, irmãos, pedindo socorro, pedindo ajuda, ela vinha fazendo tudo que uma mãe desesperada queria fazer na presença de Jesus. E o texto fala que Jesus não deu nenhuma palavra como resposta. Jesus ficou quieto.
No versículo 25, o que está escrito aí? Então chegou ela, e o que ela fez? Ela adorou. Quando eu li isso aqui, adorou, eu entendi, irmãos, ela teve uma nova postura. Na presença de Cristo, eu e você temos que ter uma nova postura. Isso ela ainda não havia feito. Sabe, a gente às vezes é levado, irmãos, para viver como religiosos, repetindo. O curso Fé, lá na frente, fala sobre as vãs repetições. Vai chegar nessa cartilha. Tem gente que fica repetindo sempre a mesma coisa, achando que no passado deu certo, não, eu vou fazer a mesma coisa, vai dar certo de novo. Não é bem assim, irmãos. Nem sempre isso acontece. Veja, olha só, ela teve que ter uma nova postura. Depois, você que não leu o capítulo, leia para você ver. Ela estava gritando, ela estava pedindo socorro, ela estava orando, ela estava clamando, ela estava fazendo tanta coisa, pedindo misericórdia. Ela estava, irmãos, olha, dizendo: Jesus, filho de Davi. Olha só, mulher de oração, né? O texto nos mostra isso. Agora, o que ela faz na presença do Senhor? Adora. O que eu quero dizer para você, irmãos, você parou já para pensar que tem hora que não é hora de oração? Tem hora que é a hora de você adorar. A adoração também, irmãos, liberta. A adoração também traz, irmãos, o resultado de Deus para a vida de quem crê. Porque Deus se manifesta no meio dos louvores, Deus habita no meio da adoração. Não estou dizendo que não temos que orar, temos até um dever nosso. Jesus disse, dever nosso de orar sempre, mas tem hora que é hora de adorar. Adorar. Hoje eu não vou orar, eu vou adorar. Hoje eu vou glorificar. Hoje eu vou exaltar. Hoje eu vou engrandecer o meu Deus. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Oravam e cantavam louvores a Deus. O que aconteceu? As cadeias caíram por terra, as portas se abriram. Olha o que a adoração faz. Eu lembro que eu disse para a igreja, irmãos, eu quando pequena ainda, criança, eu ouvia minha avó dizer assim: quem canta, os males espanta. É um ditado popular. Quem canta, os males espanta. Você ouviu isso? Aí, irmão, depois que eu cresci, eu fiquei bem atento para isso. Se quem canta, música circular, criança ainda. Eu cantava as músicas lá da escola que as professoras ensinavam, chegava na casa da minha avó e começava a cantar. E ela via ali aquela alegria e ela dizia: quem canta, os males espanta. Aí depois, crescendo, irmãos, passando a entender a Bíblia, se a gente canta uma música circular, os males espanta, imagina quem adora a Deus. Imagina o poder de Deus na adoração. Imagina, irmãos, o que Deus faz quando nós nos rendemos em adorar a Ele. Adoração, irmãos, por isso que Jesus disse: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Adoração muda a vida das pessoas. Adoração, irmãos, transforma. Adoração traz resposta. Se você pegar o final dessa história de Mateus 15, você vai ver, Jesus falou: grande foi a tua fé, mulher. Olha, a sua filha está curada, vai em paz. A adoração daquela mulher, irmãos, fez a filha dela ser liberta, ser curada. Aquela menina ficou sã, ficou bem, porque uma mãe estava ali adorando aos pés do Senhor. Então, que a gente possa entender, irmãos, o que fazer na presença do Senhor, ter posicionamento diferente, né? Uma nova postura para a glória de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para 2 Coríntios capítulo 13. Amém. 2 Coríntios
capítulo 13. Esse versículo não li no domingo, nem na segunda, e hoje eu estou lendo ele. 2 Coríntios 13, 5. Vou seguir aqui aquela sequência de como alcançar uma mudança em nossas vidas. Domingo eu citei a referência de Lucas 15, 17. Aquele homem que é conhecido como o filho pródigo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Hoje eu quero usar o mesmo argumento, só que com a referência diferente aqui. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai-vos a quem? Seu filho, sua filha? Seu cônjuge? Quem que Paulo está dizendo para examinar, igreja? A vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é para já estáis o quê? Reprovados. Amém. Eu vou entrar nesse assunto novamente para Deus nos tratar, irmãos. Só vai ter mudança se eu e você examinarmos a nós mesmos. Lembra de domingo? O que foi dito aqui? Só muda quem reconhece a necessidade da mudança. Se eu não reconhecer, irmãos, que eu preciso mudar, não tem minha mulher, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem ninguém que vai fazer eu mudar. Por isso que Paulo está dizendo: examinai a vós mesmo. Porque se você não reconhecer, o final do versículo o que diz? Vós estáis reprovados. Sabe, igreja, tem muita família, tem muitas pessoas de casa que às vezes elas caem na discórdia, na briga, na confusão, porque um fica apontando o defeito do outro, jogando na cara. Você precisa mudar, claro, a pessoa precisa mudar, só que se ela não reconhece que ela precisa mudar, vai ser só briga. Então, ao invés de ficar jogando na cara, joelho no chão, jejum e oração. Ei, irmãos, quantos casais que às vezes ficam aí jogando na cara um do outro? Você precisa mudar. Não, quem precisa é você. Não, você. É assim ou não é? E a contenda está feita. Irmãos, ore a Deus: Senhor, abra os olhos dessa pessoa, que ela possa cair em si, colocar a mão na consciência, que ela possa, Senhor, então reconhecer a necessidade de mudança. Nós, como os pais, devemos também orar assim pelos filhos. Quem é casado, ore pelo seu cônjuge. Quem tem pai e mãe vivo ainda, ore dessa maneira, dizendo: Senhor, abre os olhos, talvez eles não estão enxergando. Abre os olhos para quê, igreja? Para enxergar que eles precisam cair em si. Amém, igreja? Lembra? Diga comigo: precisamos reconhecer a necessidade de mudança. Se a gente não reconhece, a gente que perde. Outra referência aqui, Mateus 9:12. Mateus 9:12. Aqui é Jesus falando. Jesus está dizendo assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim quem? Quem que precisa de médico? Os doentes. Guarda o que eu vou dizer aqui, irmãos. Uma pessoa doente que não reconhece a sua doença, ela corre risco de morte. É assim ou não é? A pessoa está doente e ela não reconhece aquela doença, ela mais cedo ou mais tarde, ela está correndo um grande risco de morte. Estou contando um caso aqui hoje, falei de manhã e à tarde.
Eu conheci uma senhora que ela é falecida. E a irmã dela, contando a história, o que aconteceu, ela tinha uma doença, um câncer, que inicialmente era, irmãos, diante da medicina, reversível. Era um câncer pequeno, câncer de pele. Só que ela não deu importância para aquela enfermidade. E aí o que aconteceu? Passou o primeiro ano, o corpo estava normal. Passou 5 anos, ela continuou vivendo normal. Só que a gente sabe que existe doença que vai o quê? Alastrando, avançando, crescendo. Passou 5 anos, nada, ela continuou vivendo normal. 10 anos, ela continuou normal. Sabe quando, irmãos, que ela foi cair em si? Depois de 16 anos. Agora pensa como que o câncer estava. Segundo os laudos médicos, o câncer tinha acabado com ela por dentro. A própria irmã de sangue dela falou: pastor, mas se minha irmã tivesse tratado lá atrás? É o que Jesus está falando, irmãos. Quem que está precisando de médicos são os doentes. Se uma pessoa doente não reconhece, pega aqui a palavra reconhece, é o que a gente está falando. Se a gente não reconhece, irmãos, a gente vai correr risco e vai bater as botas. Né? Então isso é muito sério. Ainda que você fale assim, é pequeno hoje, mas aquilo pode ser grande amanhã. Por isso que a Bíblia fala: um abismo puxa outro abismo. É a mesma coisa, a vida financeira. Eu estou falando de doença aqui porque Jesus fala de doença. A gente pode levar para todas as áreas da vida. Vida financeira, irmãos, a pessoa começa no aperto, ela começa a se endividar, de repente ela começa, né, a se afundar no fundo do poço, e quando ela vê, ela está totalmente ali sem saída. Mas se ela tivesse lá atrás, não, eu descontrolei um pouquinho aqui, eu vou agora parar de gastar, eu vou parar de comprar, eu vou dar um jeito, não ia virar aquela bola de neve. Mas aí a pessoa não dá importância para aquilo, vai se endividando, até o ponto que às vezes, irmãos, muitos casos são irreversíveis. É assim ou não é? Vamos levar para o lado casamento também? Quantos casamentos que estão destruídos, ao ponto do divórcio, se não já divorciou, porque lá atrás, irmãos, era apenas um ajuste que devia ser feito. Aí a pessoa foi fazendo vista grossa, não, vai mudar, eu espero que ele mude, mas não muda, nem ele nem ela. E aí quando vê, irmãos, divórcio. Se tivesse reconhecido, não, meu casamento precisa de uma mudança, o meu casamento, minha vida financeira, minha saúde, é tudo, irmãos. Jesus está falando aqui que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa de uma mudança, e só vamos ter essa mudança se tiver reconhecimento. É a mesma coisa a vida espiritual. Por que muitas pessoas morrem na fé, na caminhada cristã? Por que muitas pessoas desistem, irmãos, da caminhada de servir a Deus? Porque ela vai deixando, e aí ela vai se afastando, quando ela vê, ela está longe de Cristo. Aí já está tarde demais, muitas vezes caso irreversível. Mas se no início todos nós caímos em si, tivemos aqui, irmãos, como a expressão, né? Colocar a mão na consciência e reconhecer a necessidade, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu vou fazer mais uma declaração aqui, irmãos, que cada um leva para a sua área, para aquilo que você precisa. É hora da gente colocar na cabeça, a mão na cabeça, na consciência e perguntar, ou falar para você mesmo, né, para mim mesmo, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo com os meus filhos? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Isso é cair em si, isso é reconhecer que há uma necessidade para mudar. Amém, igreja? Então, para alcançar uma mudança, para ter ali a mudança, nós precisamos ter reconhecimento. Se a gente não reconhecer, veja que hoje eu mostrei 2 exemplos diferentes. Paulo dizendo, examine a vós mesmo. Jesus está falando, é o doente que precisa
do médico, só que ele precisa reconhecer que está precisando de tratamento, de cura do médico. Amém, igreja? Então nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele trabalha contra nós, endurecendo o nosso coração, fazendo a gente entender que a gente não precisa, né? Que a gente vai conseguir sozinho, e aí é onde muitas pessoas acabam se dando mal, né? O dia que você reconhecer que você precisa de ajuda, o dia que você reconhecer que você precisa, né, vamos dizer assim, uma cobertura espiritual, onde 2 é melhor do que 1, as coisas são diferentes, né? Então a gente precisa posicionar dessa forma. Outra coisa que eu estou mostrando aqui para a igreja hoje é Romanos 6,4. Estar aberto às mudanças. No domingo eu li Filipenses 3, 7 e 8. Paulo falou que para ele era lucro perder tudo que o mundo ofereceu para ganhar Cristo, para ter Cristo. Paulo, então, para ser transformado, ele teve que abrir mão para a mudança. Vamos só lembrar um pouquinho aqui quem era Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo era uma pessoa dura de coração, perversa, maldosa. Teve que abrir mão de tudo isso para então ganhar a Cristo. Olha o que diz aí, Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos pegar essa parte final? Assim andemos nós também em novidade de vida. Jeremias 4:3, a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós temos que então não semear mais entre os espinhos, para então estarmos diante de um campo novo, né? Um novo campo, onde ali o que você plantar, certamente vai colher. Está aí na tela, ó. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis aonde? Entre os espinhos, né? Então aqui a gente vê, irmãos, que se eu quero frutificar, se eu quero dar muito fruto, se eu quero ter resultado, eu não posso ficar mais semeando entre os espinhos, né? Eu tenho que mudar, não posso estar diante daquilo que me colocado. Não, eu quero estar diante daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, igreja? Então, está aí disposto à mudança. Eu não li também no final de semana Lucas 19. Vamos terminar aqui. Lucas 19. Veja que pegando sempre a base, né, do que já aprendemos. Reconhecer a necessidade de mudar, estar aberto às mudanças, e aqui a gente vê estar disposto a mudar. Eu encontrei aqui, irmãos, a história do Zaqueu, lá para o versículo 8 em diante, já onde a gente finaliza a leitura aqui. Vamos ler, versículo do 8 ao 10. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também és filho de Deus, filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém. Veja que Zaqueu, ele teve que aceitar, irmãos, a mudança para salvar a família dele. Eu vejo aqui, o Zaqueu, ele era acusado, né? As pessoas diziam que ele estava roubando, que ele estava passando as pessoas para trás.
O Zaqueu, ele toma uma decisão: olha, eu quero mudança, e se alguém eu tenho prejudicado, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes. Veja que ele estava disposto a perder, mas para ganhar a salvação. Isso é estar disposto a mudar. Será que, irmãos, a gente tem a coragem, né, de estar a essa disposição? E se me perder, se eu perder algo, será que eu tenho esse espírito, né, voltado? Senhor, pode fazer como o Senhor quer. Se é para perder, eu vou perder. Porque, irmãos, com Deus a gente não perde, a gente ganha, né? Com o Senhor a gente só tem a ganhar. O Zaqueu ganhou a salvação e a salvação de toda a sua casa. Embora a gente saiba que hoje a salvação ela é individual, mas Zaqueu foi instrumento na mão do Senhor para levar a salvação a toda a sua família. Olha a declaração de Cristo: hoje veio, hoje essa casa, hoje toda a sua família, Zaqueu, está salva. Por que isso aconteceu, igreja? Porque ele decidiu mudar, ele aceitou a mudança. Ainda que eu perca, se é para restituir, eu restituo, e ainda 4 vezes. Disposição. Será que a gente tem essa disposição para pagar o preço pela filha, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pela família em si? Disposição. Precisamos da disposição. Não adianta apenas reconhecer a necessidade de querer, tem que agir. Veja que o Zaqueu, ele reconheceu a necessidade e agiu. Para restituir, eu estou restituindo, vou restituir aqui, ó. Ele se consertou diante de Deus e diante dos homens, aonde Cristo diz: então hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu provou, irmãos, a sua disposição em mudar através de quê? De atitudes. Às vezes a gente fala, mas não tem atitude. Ontem eu li uma frase, achei interessante. A frase foi até da nossa igreja lá de Cuiabá. Eles colocaram bem assim, sobre o perdão, sobre situações assim que a pessoa ela diz: eu te perdoo, olha, vida que segue. Aí estava falando assim: se o perdão não tiver o arrependimento, é apenas teatro. Falei: eita, tem gente que está fazendo teatro. Eu te perdoo, né? Que seja perdoado. Por quê, irmãos? Não tem o coração voltado, né, de verdade para aquele arrependimento. Então a frase é: perdão sem arrependimento é teatro. Eu falei: meu Deus, olha só que sério é isso. Será que a gente está fazendo teatro? Será que a gente está fazendo apenas de boca para fora? Não, irmãos, quando a gente perdoa, ou quando a gente vai liberar o perdão, tem que ser, irmãos, de verdade. Não pode ser apenas para agradar a pessoa. Não. Se eu estou te perdoando, irmãos, eu estou arrependido, eu estou consciente, eu estou com o coração voltado, e é verdadeiro esse perdão, e para a glória de Deus, né, o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Então a gente precisa agir dessa forma, não só em falar, mas ter atitude naquilo que estamos falando. Se a gente está falando que perdoa, vamos ter a atitude de verdadeiramente ter perdoado aquela pessoa, né? Se a gente está falando algo, irmãos, que a gente tenha a atitude que corresponde àquilo que a gente está falando. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, o YouTube, Facebook, os links que chega até você, manda para frente, para a família, amigos, colegas de trabalho. Certamente tem uma pessoa que precisa ouvir essa ministração. Deus abençoe.